Bom dia, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vocês, sobre a sua família. Estamos aqui nessa manhã para mais um dos nossos devocionais Semeando Fé, e no dia de hoje eu gostaria de compartilhar com você um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Está no Evangelho segundo João, no capítulo 3 e no versículo de número 14. Um texto que basicamente nós utilizamos em quase toda a Santa Ceia onde celebramos aqui. Diz assim a palavra do Senhor: E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Esse texto que nós acabamos de ler, ele relata, na verdade, para te dar um fundo, o povo de Israel no Antigo Testamento, lá no deserto, enquanto estava com Moisés sob a sua liderança, ele havia pecado e desobedecido a Deus, né? E esse pecado atraiu, né? A Bíblia diz que Deus enviou serpentes, né? Que morderiam o povo e eles seriam mordidos de uma forma mortal. Muitas pessoas estavam morrendo devido às chagas causadas por essa serpente. Mas quando Deus teve misericórdia, o povo se arrependeu, Deus teve misericórdia do povo e então deu uma orientação a Moisés: levante uma serpente bem alta, de bronze, e todo aquele que olhar para aquela serpente, ele não precisará mais morrer, ele só precisa de onde estiver olhar para aquela serpente. O que esse texto tem, por que Jesus cita essa passagem quando conversa com Nicodemos? Ele está dizendo, na verdade, que não importa o pecado, a falha ou o erro que cada um de nós tenhamos cometido. Para Deus, Ele não leva em consideração o nosso passado, desde que nos arrependamos, desde que nós tenhamos a convicção de que a nossa falha, o nosso pecado foram erros e grave erro diante de Deus, porque o pecado, ele é a separação do homem para com Deus. A Bíblia diz que Deus não é surdo para nos ouvir, mas os nossos pecados sim, eles são a separação entre nós e o nosso Deus para que não nos ouça. Mas nesse texto nós vemos que independente do pecado, independente da falha, você pode estar a ponto de morte, no caso morte espiritual, mas se você se arrepender, se você entregar a sua vida a Cristo e se arrepender completamente do seu pecado, a Bíblia diz que assim como aquela serpente foi levantada, assim Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele foi levantado numa cruz para perdoar o meu e o seu pecado. Eu e você não precisamos mais viver debaixo de acusações. Nós só precisamos nos arrepender, olhar para a serpente de bronze, olhar para Jesus, o nosso Senhor, que está lá. Ele foi colocado naquela cruz para que o meu e o seu pecado fossem perdoados. Que nada venha atrapalhar a sua comunhão com Deus. Não importa onde você falhou, onde você errou, o que você fez, qual o pecado te afligiu no passado. O importante é que você consiga olhar para Jesus e, se arrependendo dos seus pecados, você possa olhar para Ele e pedir o seu perdão. Nessa manhã eu quero orar com você, pedindo a graça de Deus sobre a sua vida e a cobertura do sangue de Jesus que nos purifica e nos limpa de todo pecado. Senhor meu Deus, eu quero pedir a Deus a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que nessa manhã está acompanhando esse devocional. Pai, assim como aquela serpente no passado foi o símbolo do perdão do Senhor para aquele povo israelita, assim, Senhor Jesus, da mesma forma, o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, veio a essa terra para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Meu Deus, que cada uma dessas pessoas que estão me acompanhando agora possam na sua mente ter uma convicção, pensarem naquilo que fizeram, que desobedeceu a Deus, e possam se arrepender e voltar completamente o seu coração e a sua vida a Cristo, porque é isso que o Evangelho traz para nós: perdão completo e a vida eterna, não só uma vida de bênção aqui, mas a eternidade no céu. Eu peço isso nessa manhã e peço a tua bênção sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, tenha um dia maravilhoso, na bênção, na graça e no cuidado do Senhor.